Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, apresentando o trabalho sobre estado da arte com o tema autismo. Meu nome é Gabriela Servidoni e estamos aqui junto com o Felipe Labate. Então, só para apresentar a gente, né, principalmente, né? Então, assim, meu nome é Gabriela Servidoni, sou formada em Matemática Aplicada na Unicamp e estou fazendo a matéria com os professores Paula e André. Eu sou o Felipe e eu sou graduando em Ciência da Computação pela Unicamp, estou no quarto ano e estou fazendo a mesma matéria com a Gabriela. Legal. Bom, qual foi o nosso objetivo da nossa revisão aqui, né? Foi estudar quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento do transtorno do espectro autista e quais são os métodos hoje em dia que a gente tem de identificação do transtorno. Os critérios que a gente usou para fazer a pesquisa de artigos foi o seguinte: na coluna da esquerda nós temos os termos que foram removidos do critério de busca, e do lado direito nós temos os termos que foram os que foram pesquisados como critério de busca, que é Autism, Behavior, Origin, Checklist e Spectrum Disorder. Para a escolha dos artigos nós também levamos em conta o número de citações. Legal. Depois de a gente fazer uma seleção de vários artigos, nós dividimos entre eu e a Gabriela para fazer a leitura dos mesmos. E nós dividimos de acordo com as palavras-chave. Então a Gabriela ficou com as palavras-chave Autism Checklist e Autism Spectrum Disorder, enquanto eu, que é a cor verde, fiquei com Autism Behavior e Autism Origin. Quando a gente foi fazer a escolha dos artigos para serem lidos, nós levamos em conta a distribuição deles de acordo com o ano de publicação, porque a gente queria pegar artigos bem dispersos, conforme o ano de publicação, para ter uma variedade cronológica legal. E nós levamos em conta também, como eu falei antes, o número de citações, como vocês podem ver nesse gráficozinho aí na tela. Legal. Aqui a gente tem um pouquinho da timeline sobre o autismo e o seu diagnóstico, só para ter uma base para vocês, né? Aqui os que eu posso destacar mais desses tópicos são que a primeira vez que o termo autismo foi usado para descrever pacientes foi em 1911, e só em 1980 ele foi separado do diagnóstico da esquizofrenia infantil. E hoje em dia a gente tem a noção do espectro autista que só foi aparecer em 2013 na edição do DSM-5, que é um guia da Associação de Psiquiatria Norte-Americana para Doenças Mentais. Legal, e na minha parte de leitura, os principais temas foram esses, né? Como que o ambiente é um fator no desenvolvimento do autismo, diferentes origens do comportamento repetitivo, né, que é um marco fundamental de pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, as diferenças comportamentais em diferentes grupos, tanto como do sexo masculino e feminino, e entre os próprios níveis de autismo, e a relação entre o autismo e a teoria da mente, que é quando você consegue fazer visualizações na sua cabeça e entender o que as pessoas querem dizer com as palavras, é mais uma parte abstrata da interpretação e do relacionamento entre as pessoas. Bom, e para mim é o lado da pesquisa, né? Então a gente teve o estudo de checklists como os checklists, que são o método de diagnóstico autismo que existe hoje, né? Como foi a evolução deles, né? Então, o primeiro método que eu consegui ler e estudar pelos artigos foi o ABC, que é o Autism Behavior Checklist, que foi criado em 1980 pela American Psychiatry Association. E esse primeiro screening, né, esse primeiro checklist, ele tinha 57 perguntas de sim ou não, e foi feito pelo DSM, que a gente vai ver mais à frente o que ele significa, tá bom? Além disso, o próximo checklist que foi
descoberto, na verdade, criado, desenvolvido, melhorado, né, dentro do que já existia, é o CHAT, que é o Checklist for Autism in Toddlers, que foi criado em 2000 pelo Simon Baron-Cohen. E ele foi publicado no Journal of the Royal Society of Medicine. Ele tem 9 questões de sim ou não, e se a criança caísse em um nível alto de probabilidade de autismo, de acordo com as respostas, a criança, né, a família recebia uma pessoa para avaliar o comportamento dela dentro de casa. E esse profissional respondia mais 5 perguntas de sim ou não, de acordo com a visualização do comportamento. Temas importantes que temos aqui dentro do todo o autismo, screening, behavior, enfim, são esses 4 itens aqui, né? Então, o primeiro deles é o DSM-5. O que é o DSM? É o diagnóstico, é um livro feito pela associação que eu comentei anterior, né, da americana de psiquiatria, que eles juntam todos os termos de doenças mentais e doenças psicológicas, né, e eles avaliam como que é feita o diagnóstico e o que os psicólogos, psiquiatras precisariam olhar para você avaliar. Então, no final das contas, é um manual mesmo de diagnósticos para doenças mentais. Então, essa é uma parte muito importante da nossa pesquisa, pois esses livros, ele está na 5ª versão, e cada um dos marcos do autismo, ele vem também com a publicação desses livros. Aqui também eu coloquei a palavra espectro como indicador, porque o espectro, ele é uma parte muito importante de você entender como a evolução do autismo ocorreu dentro do tempo, né? Tal como a gente falou lá na timeline inicial, né? O espectro, a palavra espectro foi primeiro utilizada no DSM-4 e ela foi atualizada para espectro contínuo da DSM-5. Então, a palavra espectro fez uma mudança muito grande em todos os diagnósticos, pois deixou de ser uma coisa binária, né? Ou você é autista ou não. Hoje você tem vários graus de autismo e isso é mais natural para todo psicólogo, psiquiatra, para fazer a validação e avaliação desse diagnóstico. Além disso, é legal saber sobre os tratamentos atuais. Por exemplo, o ABA. O ABA ele é um Applied Behavior Analysis, que ele é utilizado para tratar crianças, principalmente crianças autistas, né? Então, eles usam o behaviorismo, a psicologia de behaviorismo, que ajuda eles a entenderem a como conviver no mundo, considerando o problema que eles têm. Também temos o MCHAT, que como eu comentei, é o Modified Checklist for Autism in Toddlers, que ele é muito importante atualmente, pois é o método que mais é usado para o diagnóstico de TEA, né? Então, esses são os principais temas importantes aqui para você entender sobre esse assunto. Sobre as principais pesquisas, nós trazemos três itens grandes aqui, né, que é principalmente o NSCH, que ele é uma pesquisa nacional dos Estados Unidos sobre a saúde da criança, feito anualmente com muitas e muitas perguntas. Ele traz muitas perguntas sobre autismo também, então esse é um banco de dados muito interessante para você fazer pesquisas e avaliar várias condições sobre o TEA. Infelizmente, é uma pesquisa somente dos Estados Unidos, porém já é bastante interessante. O American Psychiatry Association é o pessoal, a organização que discute e atualiza o DSM. Então, é uma organização muito interessante de se saber e entender quem eles são. E o Fayaz Tabat é um pesquisador que nós encontramos na literatura algumas vezes e encontrei também algumas pesquisas que ele faz em relação à base de dados. Então, ele tem acumulado uma base de dados para fazer pesquisas próprias. Então, a gente levantou essa bandeira aqui, pois ele é um pesquisador que apareceu atualmente muitas vezes para nós, durante as nossas pesquisas. Bom, para finalizar, então, a gente levanta aqui um possível trabalho futuro que achamos muito interessante fazer a união tanto da parte genética quanto da parte de checklist. E por que isso, né? Porque ao listar e fazer a seleção dos artigos a serem estudados pelo nosso estudo aqui, né? Pelo nosso SOA, Estado da Arte, vimos uma grande dificuldade em não escolher artigos genéticos pela quantidade que existente deles. Então, achamos interessante, talvez, uma futura pesquisa ser a junção dessas duas partes, né?
tanto da parte de checklist mesmo, entender o MChat, validar se existe alguma pergunta nova, uma pergunta a ser cortada, e também análise genética dessas crianças e adultos que façam esse checklist. Então, com o objetivo de filtrar melhor quais são os genes realmente que fazem uma direta ligação com o autismo em si, com o TEA, e limpar também os genes que não fazem uma direta ligação, ou mesmo avaliar se com a parte genética você consegue ter um diagnóstico mais preciso ou não, para a gente diminuir esses falsos positivos e falsos negativos. Bom, é isso. Se vocês tiverem perguntas, entre em contato conosco, o e-mail está abaixo, e qualquer outra informação estamos disponíveis.